Olá, eu sou a Bruna Fernandes e hoje eu estou aqui com o nosso querido Pastor Ayrton. Pastor, a paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, Bruno. Para mim é um grande prazer estar aqui, na Estação Gospel. Para mim é um prazer enorme. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo convite. Também agradecer a todos que estão aí presentes. E que Deus venha nos dar um bom trabalho aqui nesta noite. Falar um pouco do Senhor, dos planos de Deus e também das vocações do céu. Amém, pastor, a alegria é nossa. Eu brinco e falo que esse pastor é pura simpatia, um homem de Deus, alguém que com certeza nos inspira, né? Ele é pastor lá na congregação no bairro do São Francisco, é isso, pastor? Isso. Nós estamos ali no São Francisco, na Avenida Alexander e Ricardo Alexander. É um trabalho lindo no bairro São Francisco, na Assembleia de Deus. E você que está aí é o nosso convidado, viu? O nosso convidado para estar... Ali, pastor, convida o pessoal. Nosso convidado para estar no culto. Os nossos cultos lá são quarta, sexta, ensino da palavra de Deus, e domingo. E no sábado sempre tem um trabalho ou com a mocidade, ou com os adolescentes, com os tipos de oração. Não fique de fora. Venha para o São Francisco, que você vai ser muito bem recebido e você com certeza vai se sentir fazendo parte desta família maravilhosa que vai morar no céu. Deus abençoe por estar conosco aqui, vendo esse diálogo que nós vamos ter aqui. É verdade. Estive no São Francisco por quantas vezes, pastor? 3 vezes? 3 vezes. 3 vezes São Francisco. Me senti em casa. É uma igreja abençoada, que preza pela palavra. Os irmãos são muito acolhedores. Eu tenho certeza que vai ser um prazer, né, pastor, receber você lá. Que Deus abençoe a vida das pessoas que estão nos assistindo e a do senhor também. Deus abençoe a todos. Amém. Bom, pastor, convidei o senhor aqui, né, para esse encontro especial, para a gente poder falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu tenho visto quanto Deus tem usado o senhor para pastorear na ministração da palavra, e seria uma honra para nós poder escutar um pouquinho o que o senhor tem a trazer, ouvir Deus falar através da sua boca. É interessante, Bruna, essa palavra que você disse, porque quando o Senhor me chamou, eu falei para o Senhor assim que eu queria algo que marcasse a minha vida. Mas eu queria algo que marcasse dentro da palavra, porque você sabe, e todos nós sabemos, que a palavra, a partir do momento que ela entra dentro de nós, Davi disse assim que ele escondeu a palavra. Olha onde Davi chegou. Davi falou que ele escondeu, quer dizer, ele sabia aonde estava a palavra dentro dele. E é tanto que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Quer dizer, a palavra foi tão forte dentro da vida dele, e quando a palavra entra, tudo na nossa vida fica mais prático. Por quê? Porque você sabe onde recorrer, você sabe como pedir, você sabe como chorar, até como você vai falar com Deus nos momentos de dificuldade que você está vivendo. Então, baseado nessa situação, eu falei, Deus, fala comigo, me dá uma palavra. E uma coisa que Deus disse para mim foi no Salmo 37, no versículo 5, foi assim, entrega. E eu parei para pensar assim, Senhor, o que é essa entrega? A entrega, quando você fala assim, vai entregar, é algo assim, Bruno, que você sabe que você tem. Você tem convicção que você tem. E você sabe que aquilo ali que você tem é algo que você vai entregar, e você sempre vai saber onde está isso que eu estou entregando. E aqui o salmista vai falar assim, entrega o teu caminho, quer dizer, ele está dizendo algo que você sabe que é teu, e você vai entregar. Para quem? Para o Senhor. E depois que você faz essa entrega total, você tem que fazer o quê? Confiar. E o que mais difícil que tem na nossa vida hoje, nos momentos que nós estamos vivendo, Bruno, é quando nós fazemos essa entrega, quando nós começamos a viver nessa entrega, porque vem os desafios, vem as provações, vem os levantes, vem as pedradas, até nós mesmos tem momento, isso é bíblico. Todos os homens da Bíblia, aí você vê que teve um momento de desafio da sua vida, que ele falou, Deus, aí, o Senhor falou mesmo, e por que está acontecendo tudo isso? O próprio Jeremias, Deus fala para ele que ele conheceu ele dentro do ventre da mãe, e depois ele fala assim, os pais, ninguém acreditando no que ele estava profetizando. O próprio Elias, que entrou na caverna, já tinha enfrentado tanta coisa, de repente entra na caverna e pede a morte, desespero. E você sabe que uma situação dessa de Elias, hoje, está acontecendo muito no nosso meio. Porque tem muitas pessoas que entregou o caminho, mas sabe o que ele fez?
ele foi um grande desafiador, ele orava, ele clamava, ele era não deixou de ser uma pessoa íntegra, claro que não, mas chegou um momento da vida dele que as lutas foi tão grande que ele pegou, sabe o que ele fez? Ele deixou tudo aqui igual Elias deixou o moço, e ele partiu, e às vezes, esse momento que você parte, às vezes parece que você está só, e parece que ninguém vai atrás de você, ninguém, e você vai ver que Elias, ninguém foi atrás dele, e era um homem de Deus, a mulher lá vai falar, ó, esse homem que passa aqui em casa aqui, para comer, para beber água e comer e deitar, é um santo homem de Deus, para descansar, é um santo homem de Deus. Mas quando vem a dificuldade, é aí que nós temos um problema, porque nós ficamos assim, nem tudo nós conseguimos se expressar. Porque às vezes nós vamos se expressando, mas parece que nós chegamos assim e falamos assim, não adianta eu ficar falando, não adianta eu fazer assim, não adianta eu agir dessa maneira, porque não vai ter solução. Não tem solução. E nós se fecha. Você viu que tem muitos hoje, não só pastores, esposa de pastores, líderes, até pessoas que não são líderes, mas são ovelhas, está dentro da igreja também. Não todo mundo são ovelhas, mas assim, a pessoa está se prendendo em tantas coisas da vida, tantas situações na vida, que muitas vezes ele vai se perdendo. Quando ele pensa que não, ele está se distanciando, Bruno. E nós temos que ter essa atenção com essas pessoas, como o próprio Deus teve a atenção com Elias. Sim, pastor, eu fico imaginando, principalmente no caso dos pastores, né, que estão sempre cuidando de pessoas. Muitas vezes vocês também precisam de cuidado, porque são seres humanos. Às vezes a gente olha, vê lá na frente, às vezes o pastor pregando, dirigindo, e a gente tem aquela ideia de que está sempre tudo bem, e muitas vezes não. É natural, né, que enquanto seres humanos nós sofremos, nós choramos, e aí eu penso, sabe, pastor, o quanto também muitas vezes é importante que nós, enquanto ovelhas, ofereçamos sempre o nosso apoio, o nosso suporte, né? Sempre dentro daquilo que for possível, também para os nossos pastores. E o senhor falando aí sobre se fechar, eu fico pensando, né, sobre essa questão, porque muitas vezes o pastor, ele também está passando por alguma dificuldade, mas nem sempre pode se abrir, porque às vezes é uma ovelha, né, que está precisando ali de uma palavra de conforto, e aí muitas vezes vocês dão conta das dores de vocês para poder acolher o outro. Eu acho lindo isso. Esse é verdadeiramente o evangelho de Jesus, né, pastor? Quando a gente não consegue apenas enxergar a nossa própria dor, mas a dor do outro. Quando fala amar o próximo como a si mesmo, é exatamente isso. Tá doendo aqui, mas eu sei que tá doendo ali. Então eu pego a minha dor, eu abraço ele e junto a gente caminha. Olha, Bruno, esse tema que você levantou sobre o pastor, ele é muito profundo. Porque, vou dar um exemplo. O pastor, ele tem que saber o alimento na hora certa, no momento certo, para que ele dê a ovelha. Mas tem momentos que às vezes a ovelha parece que ela quer, e o pastor tem que trazer, puxar a puxadinha. E esse momento, às vezes, tem pessoas que não compreendem isso. Só vai compreender, sabe quando? Quando passa-se o tempo que fala assim, realmente, se não fosse o meu pastor, eu não estaria aqui. Mas às vezes acontece ao contrário, às vezes o pastor, você falou, ele está dando uma orientação aqui, ele está ajudando, mas só Deus sabe. Eu já vi casos de pastores, às vezes, ele está enfermo, e a pessoa às vezes está sem condições, e a pessoa liga para ele, pastor, vem aqui orar, entendeu? Eu mesmo teve um dia que eu estava almoçando, jantando, e recebi uma ligação, e sabe aquele momento que é alimento gostoso, conversando, daí a pouco a pessoa, pastor, vem aqui agora em casa. O que está acontecendo? Pastor, olha, se o senhor não vir, pastor, olha, vai acontecer uma tragédia aqui em casa. O que está acontecendo? Pastor, pastor, a luta está grande aqui, eu desanimei. E sabe o que acontece? Aí eu não consigo, como é que você vai comer? Ou você vai chegar na casa da pessoa e falar assim, eu demorei porque eu estava jantando. Você não vai. Não tem como. Você não vai. Você deixa o prato, deixa tudo e vamos embora. Isso. A gente, peraí, às vezes uma colher que eu vou dar aqui, pode ser um momento que o inimigo está trabalhando lá, que eu vou chegar lá antes, eu vou chegar lá. E a gente correu lá e trabalhou, e foi lá, conversou com a pessoa, orientou aquela pessoa, e você vê a pessoa depois louvando a Deus, você vê a pessoa contando testemunhos. Muitos que estão ali não sabem que essa pessoa passou, mas o pastor ele é silencioso, ele guarda com ele também, além dele ter as provações dele,
que o bom pastor, ele faz isso. Ele ouve a ovelha e ele não precisa se expressar o que a ovelha está sentindo para as pessoas, mas ele chora com a ovelha. Ele chora com ela, sabe? Ele tem calada na noite. calada, assim, sabe? Às vezes a tua ovelha está até dormindo. Às vezes, olha, é uma coisa interessante isso. Valorize o seu pastor. Valorize a esposa do pastor. Valorize a família do pastor. Porque o seu pastor, ele sempre preocupa com você. O pastor, ele conhece a ovelha, ele sabe as dores da ovelha. Muitas vezes a ovelha nem fala para ele, mas ele sabe que a ovelha está precisando dele e ele entra em propósito de oração. Guarde isso para você. Você nunca está só quando você tem um bom pastor. É verdade, pastor. Como diz a palavra, o pastor conhece a ovelha e a ovelha conhece a voz do pastor. Faz uma referência a Jesus Cristo, é claro, mas também aos nossos pastores. Sim. Pastor, agora uma coisa que o senhor me falou e que o Espírito me trouxe aqui, né? O senhor falou sobre quando Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração. E depois o senhor falou sobre entrega. E aí eu comecei a pensar, né, pastor, da importância de sabermos aquilo que a gente precisa reter e aquilo que a gente precisa entregar. Se um ladrão entra na minha casa, ele pode roubar tudo, porque eu não tenho controle. Por mais que eu coloque cadeados, por mais que eu coloque cerca de segurança, mas infelizmente pode ser que eu seja surpreendida. Mas uma coisa que um ladrão jamais consegue roubar é o que eu guardei dentro do meu coração, pastor. A minha roupa pode ser levada embora, mas dentro do meu coração ninguém toca. Então, Davi falou isso, guardei a palavra, ou seja, num lugar onde ninguém pode tirar. Então, pastor, eu acredito muito nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui, prazeroso demais, quer falar da palavra de Deus, porque enquanto o senhor fala, eu sou alimentada, enquanto eu falo, o senhor é alimentado, e quem nos ouve também, escuta essa palavra e guarda no coração. Vai passar uma semana, um ano, mas talvez coisas que nós estamos dizendo aqui hoje, pastor, jamais serão esquecidas. É tão importante isso aí que Davi, quando ele traz a arca, ele fica tão feliz de saber que a presença do Senhor ia ter um lugar. E a coisa melhor que tem para a nossa vida é nós saber que a presença do Senhor está dentro de nós. Olha, eu vou dizer uma coisa assim, quando você vê que Davi estava trazendo a arca, a Bíblia vai dizer que Davi, ele festejou, ele dançou, ele se alegrou. Eu vejo pessoas às vezes querendo até proibir, falando assim, nossa, para que fazer isso, para que pular, para que chorar, para que levantar a mão, não precisa, mas vai ver o que aconteceu com a vida daquela pessoa. Aquela pessoa, ela não tinha paz, ela não tinha prazer. Quando ela vem na igreja e ela aceita Jesus, ela recebe algo da vida dela, assim que ela chega em casa diferente, aí ela vai cantar, a noite dela vai ser pequena, porque a hora que ela acordar à noite, ela vai lembrar, encontrei Jesus, encontrei Cristo. Então Davi, quando ele fala dessa palavra dele, essa palavra, tanto que ela movimentou a vida dele, que ele fez ele falou, vou falar algo aqui, para que todo mundo saiba. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque a alegria dele foi tão grande, que ele sabe que a casa do Senhor foi o lugar que ele recebeu essa alegria, e essa alegria nunca mais faltou na vida de Davi. Pastor, o senhor falando aí, e gente, vai fluindo de uma tal maneira, porque às vezes nós temos um objetivo, pastor, mas a gente vai caminhando, que o Espírito Santo ele vai nos direcionando, vai abrir nosso entendimento, né? Quando o senhor fala, né, às vezes tem pessoas que criticam, principalmente às vezes no meio da Assembleia de Deus, que é uma congregação pentecostal, e que nós temos liberdade para levantar a mão, para adorar, para chorar, para falar em línguas estranhas, enfim, isso são mistérios muitas vezes para quem não conhece a respeito, mas pastor, e às vezes em meio a essas críticas, as pessoas às vezes por não compreender, né, criticam, mas só Deus sabe como às vezes aquela pessoa chegou à igreja, às vezes pastor saiu de dentro de casa, conflito com os filhos, problema com o marido, não tem alegria, não tem felicidade, às vezes aquele momento do culto é o único lugar em que ela consegue encontrar paz verdadeira. É o único momento que ela consegue se expressar, né? E eu costumo falar assim, a gente não pode atrapalhar a ordem do culto, é claro. Quando a palavra está sendo pregada, ela está sendo pregada e eu preciso ouvi-la para minha edificação, mas não tem nenhum problema adorar a Deus com a minha emoção. Eu não posso, pastor, profetizar por emoção. Eu não posso dizer que Deus disse algo por emoção minha, né? Porque tudo isso Deus cobrará de nós. Sim.
Mas eu posso adorá-lo com todo o meu corpo, com todo o meu ser e com toda a minha alma. No momento da adoração eu posso chorar, eu posso expressar para ele tudo aquilo que está dentro de mim, porque afinal, que pai se incomoda com gritos de alegria de um filho que está dentro de casa porque às vezes ganhou um presente? Eu ganhei um presente, pastor, lá na cruz do Calvário. Ele morreu por mim. Como é que eu não vou me alegrar na presença dele todos os dias? Quando eu tô lá para adorar, eu tô lá para quê? Para agradecê-lo por tudo que ele fez. Bruno, isso é tão importante, só para você entender como que é profundo que nós estamos conversando e os ouvintes estão ouvindo. O meu pai, ele era um alcoólatra. O meu pai, ele nunca estudou, não tinha conhecimento. Além disso, naquela época, há muitos anos atrás, ainda meu pai, ele era uma pessoa violenta. Então, a nossa família, 5 filhos e a minha mãe, quando meu pai batia no portão, nós corria tudo para esconder, porque tinha medo. Só que aí teve uma coisa que aconteceu. Um dia meu pai falou assim, eu vou na igreja hoje lá, e você sabe o que eu vou fazer lá hoje? E ele foi. Mas quando ele chegou lá, ele ouviu a palavra. E sabe o que ele fez? Ele achou que ia fazer uma coisa, mas Deus que fez. Deus que fez. Ele levantou as 2 mãos e aceitou a Jesus. Glória a Deus. Quando ele aceitou a Jesus, a igreja chorou. E então, quando eu conto esse testemunho, quando eu conto essa experiência que eu vivi, eu não tenho como não chorar na presença de Deus, porque eu vivi. Então, o que eu estou dizendo para você assim, a pessoa que vive essa essência da graça do Senhor, o Espírito Santo dentro dele, esse dia eu falei assim, Jesus, tem uma coisa que é interessante. Pedro e João, eles ficou lá, esperando lá no meio de 120. Pedro prega, mas num certo dia, ele vai ver topa com o moço está lá aleijado, está lá sem condições, não podia entrar, e ele disse, não, mas o que eu tenho, você vai entrar, ou você vai entrar, ou você vai entrar. Então, quando nós temos isso aqui, nós não conseguimos guardar. É verdade, não tem como guardar só pra gente. Não tem como, você pode ver que a gente começa a conversar da graça, da glória do Senhor, ela envolve a gente, porque ela está dentro de nós, e aí, aquele moço, quando ele olha, ele fala para o moço, eu não tenho prata e nem ouro. Mas o que eu tenho? Aí você entendeu? Olha aqui, guarda o que tens. A Bíblia manda nós guardar o que tem. Guarda o que tem, para que ninguém toma. Quer dizer, o que você tem, você pode mostrar para todo mundo, ninguém pode tomar de você. A graça de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, aleluia, a consagração que você tem com Deus. É uma coisa assim, Bruno, que às vezes você acorda assim, principalmente quando você tem aquele dia assim, você fala assim, uau, hoje foi fantástico, hoje eu chorei na presença de Deus, olha, foi um derramamento, não sei se feito para todo mundo, mas eu fui alcançado. Então, Bruno, o que eu vejo hoje que está acontecendo no meio da Assembleia de Deus, hoje, isso aí está chegando, está tendo um despertamento no meio dos adolescentes. Eu vejo lá no meio na congregação, no meio até das crianças. A criança, esse dia para trás, ela estava lá no meio, lá na escolinha deles, ela pegou e escreveu lá, eu vou escrever isso aqui para o meu pastor. E ela foi lá e levou lá, pastor, aqui, isso aqui o Senhor mandou mostrar para o senhor, mandou mostrar, quer dizer, várias criancinhas, tudo na mão, com a Bíblia na mão. Coisa linda. Então você mostra, a gente vê que o momento é esse, é o que está na Bíblia, a hora é já. Você está entendendo? Então, o que Pedro e João ofereceu para aquele moço paralítico era um jarro. Falou, não tem padre, mas o que eu tenho agora eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele entrou com eles. Então, essas pessoas que estão nos ouvindo agora, entra. Não sofra não. Sabe por quê? Esse caminho, quando você conhece o caminho, você pode colocar tudo, confiar. Porque quando você confiar, você vai começar a receber porque você confiou, porque você acreditou. A primeira coisa que o Senhor quer é que nós acreditamos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu? Quando você coloca a sua fé em prática, você começa a viver o sobrenatural de Deus. Guarde isso. Aleluia. Pastor, e aí eu falava com o Senhor sobre aquilo que a gente precisa reter e aquilo que a gente precisa entregar. A palavra é algo que a gente precisa guardar no nosso coração. Mas eu me lembrei, quando o Senhor fala sobre essa entrega, igual é o versículo aí que o Senhor vai
fazer a leitura para nós. E eu me lembrei muito, né, pastor, daquela palavra que diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Quando o Senhor falou, olha, quando a gente entrega para Deus, a gente sabe aonde está. Não está mais no nosso controle, não está mais sobre os nossos cuidados. Não vivo eu, mas está nas mãos dele, né? Então, eu lanço e eu sei aonde está. E mesmo depois de muitos dias, se ele quiser fazer brotar, se ele quiser me entregar, ele me entrega de novo, mas não está mais nas minhas mãos. Muito bem, aqui, ó, ao texto que nós estávamos lendo, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ó, é uma palavra que para a pessoa acreditar. Ó, aqui, ó, entrega. Quer dizer, eu estou entregando o teu caminho. Eu sei o que é esse caminho. Ao Senhor, a minha vida. Vou confiar nele. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai me responder. Aí vai cumprir na nossa vida o que diz lá em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Que só pode clamar quem conhece esse caminho. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Quer dizer, a partir do momento que nós entregamos para o Senhor, nós estamos dizendo, ele está no controle. Ele está trabalhando por mim. Eu vou deleitar no Senhor, que ele vai conceder o que deseja o meu coração, porque está tudo com ele, então ele vai trabalhar sobre vou trabalhar sobre a vontade de Deus. Ô pastor, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu também estou. Aleluia! É maravilhoso, glória a Deus. E o que eu acho lindo, né, pastor? Porque assim, ó, a gente vê, né, igual o que você citou aqui agora, o senhor citou, 37:5, entrega. Olha. É um pedido a nós, ó, entrega. Qual foi o outro que o senhor citou? Jeremias 33:3. Que é clama. Então, um é entrega, o outro é clama. Primeiro, a gente coloca à disposição do Senhor. E a gente pode ter certeza que a parte dele ele vai fazer. Olha só, entrega o teu caminho e confia nele. E ele tudo fará. Se eu entrego, ele faz. Se eu clamo, ele responde. Deus é maravilhoso, pastor. Eu costumo falar assim que o que Deus quer conosco, verdadeiramente, que é a essência de tudo, é um compromisso de comunhão e de intimidade, né? A pessoa, quando ele tem essa intimidade com Deus, ele sabe esperar. Davi disse assim, que ele esperou com paciência no Senhor. E eu olhei Davi falar isso, eu falei, Jesus, como que ele esperou? Como é que é essa esperar? Ele vai na casa do pai de Jessé para ser ungido. Ele volta para o pasto. Aí eu falei, Senhor, então, ele esperou. Paulo, quando ele recebe a conversão, a Bíblia vai mostrar que sabe o que é, que ele vai lá para a rua direita, lá, ele recebe a oração de Ananias, mas depois ele vai, fica ainda passando 14 anos só se preparando. Então sabe o que é? Quando nós fazemos essa entrega, nós temos que continuar, nos preparar, essa entrega para nos preparar para o que Deus tem para colocar em nossa vida, em nossas mãos, porque todos nós hoje, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo, essa forma que hoje está hoje, tudo, a ciência se multiplicando, conhecimento aí, nós temos que se preparar. Nós não podemos mais hoje assim, mas no passado a pessoa preparava, não, tem que ler um bom livro, tem que orar, tem que buscar conhecimento. Isso é Bíblia. A Bíblia diz que é ser na graça e no conhecimento. E a Bíblia mostra também que nós perecemos por causa de falta de conhecimento. Então o conhecimento hoje está batendo na nossa porta. Hoje tem muitas maneiras da pessoa buscar esse conhecimento. Igual você disse agora mesmo assim, eu busco conhecimento, eu quero aprender, eu estou com uma dúvida, hoje tem tudo, você entra no Google lá, hoje não precisa nem escrever, você fala Google. YouTube, ele vem lá, te entrega na mão, estuda. Claro, você tem que ter saber o que escolhe, saber o que é. Ser criterioso ali. Ser criterioso, né? Fazer um pente fino, né? Filtrar. Deixar o piolho pra lá. Filtrar. Mas a partir desse momento, você começa a viver uma vida diferente. O que eu quero dizer para você, olha, se essa pessoa soubesse o que é o Espírito Santo dentro da vida dele, o que ele pode fazer? Olha, tem muitos que dizem assim, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, mas peraí, ele não só quer ficar dentro de você, ele quer ver você se movimentando, ele quer ver o que ele tem dentro de você. O povo olhar e falar assim,
essa pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus. Esse aí, ó, só de olhar ali, eu passei perto dele, eu senti até alguma coisa assim, por quê? Só de você abrir a boca, às vezes a pessoa está perto de você e não quer sair de perto de você só porque você está ali e está vendo que você tem algo diferente. Quando você fala, a pessoa sente. Eu tenho certeza que você está sentindo algo aí, porque nós estamos sentindo aqui. Nós estamos sentindo aqui. Então, essa parte linda, sabe por que é? Quem tem isso aí é só que tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está aqui e está aí dentro da sua vida, da sua casa, dentro de você, em nome de Jesus. Amém? Verdade, pastor. O mundo deseja por Deus, né? As pessoas estão carentes de Deus, então quando elas sentem de fato que alguém tem a presença de Deus, é como se fosse um consolo, pastor. É uma forma de ouvir Deus, de sentir a presença de Deus por meio, né, do ministério de alguém. Isso é muito especial, isso é muito maravilhoso. Eu vejo, Bruno, mais ou menos uns 20 anos atrás, eu tenho uma irmã. E essa minha irmã, ela estava passando um problema psicológico. Uma hora estava bem, outra hora não. E teve um dia que nós morávamos em São Paulo, e eu falei assim, não, vamos levar ela na igreja. Olha para você ver a diferença. Cheguei lá na igreja, pensando assim, as irmãs, os tipos de oração, vai levar lá e vai orar. Eu falei, a mocidade vai pegar ela e vai levar e vai orar. E eu fiquei com aquela ansiedade, porque nós sabíamos como que a nossa irmã estava sofrendo. E passou-se o culto ali, daí a pouco eu fui lá para o pastor, precisava orar pela minha irmã. Aí o pastor disse, não, pode ficar tranquilo, espera um pouquinho só. Chamou a líder do grupo das crianças. Traz as crianças aqui. Ah, meu Deus, que autoridade é essa? Daí a pouco, ele fez uma roda, colocou minha irmã no meio, as crianças orando pela minha irmã. Olha isso. A minha irmã nunca mais sofreu desse dano e se formou para pedagoga. Oh, glória a Deus. Então assim, sabe? Então ela falou assim que a hora que as crianças começaram a orar, ela no meio, as crianças começaram a orar, pai, ela começou a não ouvir a voz das crianças, porque ela se prendeu na voz das crianças. Só que a voz das crianças foi entrando dentro dela, então daqui a pouco ela começou a chorar, se punha na cadeira para ela, e ela saiu dali liberta. Então, a Bíblia diz assim, quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Eu estou aqui porque eu fui liberto, eu estou aqui porque eu alcancei algo de Deus. E olha, é lindo isso. E uma coisa que eu acho interessante, quando nós estamos andando na rua, a pessoa fala, ó, você é pastor, é lindo. Mas ó, quando eu vejo assim, ó, você é crente. É diferente. Você é homem de Deus. Aí eu olho Elias, a mulher fala, esse homem que passa aqui, ele é um santo homem de Deus. E é tanto que quando ela está na dificuldade, é que você falou da vida do pastor, que ela vai até ele, que o menino dela fica doente e morre, ela vai falar com ele, ela não vai falar com ninguém, ela vai falar, vou falar com o meu pastor, a situação que eu estou aqui agora. Pastor, ó, eu te pedi um filho, porventura eu te falei para você, eu não falei para você, não minta para a tua serva, não foi isso que eu te falei? Só que tem uma situação, o meu filho está morto, está lá no quartinho que eu fiz para você. Eu fiz um quarto para você, e lá e coloquei lá, pus lá a criança lá na cama, lá e está lá. Ele vem, vai lá, e a Bíblia diz que ele devolve a criança para a mãe. É assim que Deus faz conosco. Quando nós temos esse Cristo de nós, essa presença do Senhor, a hora que nós estamos em dificuldade, tanto o pastor como o líder, tudo, a gente vai para os pés do Senhor. E ele disse assim, aí ele fala assim, ó, os que me buscam, me acham. Eu estou aqui nesta noite, porque eu estou debaixo de um propósito de Deus, porque Deus falou para mim que ia ter muitas as portas a se abrindo, mas eu não conhecia as portas. Mas quando eu vejo uma porta dessa alcançando milhares de pessoas, eu estou vendo que a mesma presença que eu estou sentindo aqui, porque o mesmo Deus, Ele está trabalhando na sua vida, Ele está trabalhando na sua mente, Ele está trabalhando no seu coração, Ele está trabalhando algo que você precisa de ser curado, de ser liberto, mas você às vezes se sente só, você se sente só. Qualquer ser humano pode se sentir só, mas ele nunca está desprezado, porque Deus não despreza ninguém. É verdade. Pastor, o senhor me fez me lembrar daquela palavra, ainda que um pai ou uma mãe se esquecesse de ti, eu, Senhor, jamais te esqueceria. Então nós deixamos essa palavra hoje para o seu coração. Eu não sei como é que você está se sentindo, mas talvez assim como foi falado desde o começo,
né? Talvez você possa estar se sentindo sozinho, lidando com alguma dificuldade que você sente que não tem com quem contar. Primeiro conselho que eu te dou, fale com Deus. Apresente a Deus a sua necessidade, tenha certeza. O Senhor nos faz essa promessa, ainda que um pai ou uma mãe nos abandonasse, o Senhor jamais nos abandonaria. Aleluia. E da outra palavra, pastor, que diz, ainda que uma mãe que amamenta. Pensa isso, pastor. Uma mãe que amamenta tem todo o seu organismo modificado por conta da gravidez. Tem todas as alterações por conta da amamentação. Como é que uma mãe que tem todo o organismo modificado pode se esquecer de um bebê? Deus está dizendo, ainda que ela se esquecesse, todavia eu, Senhor, nunca me esquecerei de ti. Então tenha certeza, ainda que você se sinta sozinho, numa situação onde você não encontra saída, o Senhor não te esqueceu. O Senhor não te abandonou. E é por isso que você está aqui hoje ouvindo essa palavra. Porque Deus quer falar ao Aleluia. seu coração. Primeira coisa, fale com o Senhor aí aonde você está. Segundo, busque uma congregação, busque a casa de Deus, busque um pastor, uma orientação de alguém que Deus levantou. Pastores são homens levantados por Deus. Pelo menos esse é o objetivo, né, pastor? Claro. Com certeza. Muitas vezes, às vezes a gente percebe que algumas pessoas criaram aí alguns preconceitos com base em maus exemplos, mas a gente jamais pode desclassificar aquilo que Deus constituiu, que Deus levantou por conta de maus exemplos. Ainda existem homens e mulheres de Deus que são levantados para ajudar você. Então procure o seu pastor, procure a sua liderança, busque ajuda. Você não precisa passar por esse problema sozinho. E eu te digo, para esse problema, o meu Jesus tem solução. Amém. Amém? Amém. E a Bíblia diz assim, ó, quando meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Então, ouça o que eu vou dizer para você. Você não está só. Ontem eu ministrei na igreja e eu preguei sobre o silêncio. Às vezes o seu silêncio, às vezes tem trazido você até para uma vida de depressão, de tantas coisas por você não conseguir. Mas procure uma igreja. Não sofra, sabe? Não adianta você ficar trancado dentro de um quarto. Procure, peça uma visita. Pastor, vem aqui na minha casa, vem aqui conversar, vem fazer um culto familiar. Porque às vezes, né, pastor, às vezes a pessoa realmente não tem força de ir, mas nós estamos aqui para ir. A igreja está aqui para isso. Se a pessoa não consegue se levantar de uma cama, se a pessoa não consegue se mover até o lugar, entre em contato, pede ajuda. A gente vai, né, pastor? Faz um culto, faz um trabalho. Como se diz, se eu não posso ir até a igreja vem até a mim. Eu falo isso, eu falo lá no São Francisco, eu falo assim, ó, a igreja do São Francisco, ela é não só do bairro de São Francisco, ela é de toda. De Franca. De Franca. Então, às vezes chega a pessoa de lá, pastor, eu vi falar do culto, eu vi na rede social, olha que benção, você é bem-vindo. Aí chega no final do culto, o que que eu faço? Eu falo, a hora que está terminando o culto, eu falo para a pessoa, eu leio o nome agradecendo e falo, ó, não sai sem falar comigo, quero falar com você. Por quê? Para você mostrar para a pessoa que a igreja está ali pronta para atendê-la. À disposição. Né? A porta da igreja pode estar até fechada nos dias que não tenha culto, mas a casa do pastor, o telefone do pastor vai estar sempre atento para fazer uma oração para essa pessoa. Olha que bênção. Eu falo que esse pastor é uma bênção. Porque às vezes está de longe, mas você faz uma oração, a oração alcança como se, mais do que se estivesse perto. Sabe por quê? Porque quem vai é o Senhor dos Exércitos. Ele vai na frente, entendeu? Ele disse uma certa feita, Moisés pegou e falou, Senhor, mas o Senhor está mandando eu ir lá libertar o povo lá do Egito, mas eu vou lá e o que eu falo para ele? Não, Moisés, fala que o que eu sou enviou a voz, acabou, vou falar isso. Então assim, quando o Senhor, quando você, Deus está tocando no seu coração, ó, eu quero que o pastor venha aqui, eu quero receber uma oração, você pode ter certeza que quando você já colocou isso no seu coração, já pode ser que é Deus falando com você, que precisa de apoio, precisa de alguém para te ajudar, você a levantar. Sozinho você não consegue, mas alguém te dando a mão, você vai sair daí fortalecido em nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus. Pastor, vamos fazer uma oração para a gente concluir? Glória a Deus. Amém? Amém. Toma liberdade, pastor, para orar por mim e por quem está aí ouvindo. Vamos orar, agradecer a Deus. Quero já agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui na Estação Gospel. Foi um prazer muito grande. Deus abençoe, Bruna, o seu ministério. Deus tem te usado
poderosamente ali na congregação de São Francisco, quando você esteve lá várias vezes, foi muito bem. E até hoje eu tenho testemunho de jovens, adolescentes, que estavam precisando, só Deus sabe do momento, e naquele momento ali foi o momento de Deus na vida deles. Vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos e agradecemos a Ti por esta rica oportunidade que o Senhor está nos dando. Pai, neste momento estamos entrando, Pai, nos lares, Pai, contemplando a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que precisava desta palavra. Senhor, o Senhor conhece, Pai, cada necessidade. E a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor. Pai, seja o pastor dessa pessoa neste momento, Pai, que está precisando, Pai, de um ombro amigo, de uma palavra amiga. Pai, só o Senhor conhece o coração. Só o Senhor conhece a tristeza, só o Senhor sabe, Pai, as dificuldades. Mas, Pai, às vezes a pessoa está dizendo, eleva os meus olhos para os montes. Aleluia. De onde me virá o socorro? Pai, olha, Senhor, às vezes a situação está tão diversa, Pai, mas quando o Senhor entra nesta casa, quando o Senhor entra, Pai, Ele vai poder responder, o meu socorro chegou, que o meu socorro vem do alto. Pai, e esse socorro, Pai, que vem do alto, o Senhor vem dando graça, o Senhor vem dando paz, tirando tristeza, tirando amargura, Pai, dando a esta pessoa, Pai, algo, Pai, que lhe faltava, Pai, que é, Senhor, ser grato a Ti, Senhor, pelo Senhor ter entrado na vida dele, na casa dele, Pai. Quando o Senhor fala que o Senhor é o pastor, Pai, e nada lhe faltará, porque o Senhor está dizendo que o Senhor vai, ó Pai, dar força para esta vida, dá força, Pai. Às vezes, Senhor, tem momentos da nossa vida que nós, Pai, parece que nós estamos perdendo as forças, Senhor, mas não é, Pai, é porque nós sabemos, Senhor, que nós somos, Senhor, limitados, mas o nosso Deus, Pai, Ele é ilimitado, Ele não tem limite, Pai. O Senhor é o Deus todo-poderoso, Pai. O Senhor é o Deus, Pai, que nos sustenta, Pai. Então, Senhor, terminando esta oração, eu faço esse pedido. Pai, sustenta cada um de nós que aqui estamos e dos que estão ouvindo, Senhor, este momento que nós passamos aqui, falando da Tua palavra, Pai. Que esta palavra encontre guarida, Pai, na vida de cada um, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus, amém, pastor, muito obrigada, viu? Uma alegria imensa ter o senhor aqui, tá bom? E com certeza numa próxima oportunidade eu espero poder contar com o senhor novamente. Isso é um maior prazer. Amém. Deus abençoe você também que nos acompanhou. Em nome de Jesus. Amém.